código da mudança, como mudar hábitos e conquistar seus objetivos. Gama, Otton. Parte 2. Dimensão emocional, você é a grande solução. Só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Dalai Lama. 4. Conheça a si mesmo. João era aluno do ensino médio de uma escola tradicional. Estava preocupado, porque tinha uma prova de química no dia seguinte e não estudará absolutamente nada. Não podia faltar. Quando chegou para fazer o teste, a sensação de ver a avaliação e não saber nada tomou conta dele. As mãos suavam, e depois de alguns minutos encarando as questões, que lhe pareciam grego, ele rabiscou algumas coisas no papel e foi para casa. Como você acha que ele se saiu? Albert acabara de ser promovido a general e já surgira um grande desafio, seu país entrara em guerra e ele precisava levar suas tropas ao campo de batalha. Não tinha dados sobre a geografia de onde lutaria, como era o exército adversário e quais armas usava. E pior, não sabia nem mesmo com quantos homens podia contar, tampouco quais armamentos eram mais eficientes, porque não teve tempo de se preparar. O que você acha que aconteceu com suas tropas? Maria sempre teve o desejo de empreender. Sonhava com o dia em que abriria uma confeitaria, já que sabia preparar tortas deliciosas, mas apareceu a oportunidade de abrir uma loja de roupas. Ela nunca tinha administrado nada, nem sua sócia. Foram em frente, não analisaram bem o ponto comercial, não fizeram um planejamento estratégico, muito menos uma campanha de marketing. O que você acha que aconteceu com a loja? Todos se deram muito mal, João tirou 0, Albert sofreu uma grande derrota e a loja de Maria fechou em menos de 6 meses. Isso porque nenhuma dessas pessoas procurou o conhecimento necessário para que seus objetivos se tornassem realidade. Se um aluno quer tirar uma boa nota, é fundamental que estude, a única outra opção é colar, mas desse modo ele apenas contribui para seu fracasso, assim como quem busca emagrecer milagrosamente ou ficar rico do dia para a noite. Quando um general se prepara para uma guerra, ele tem de conhecer tudo sobre seu adversário, como são formadas as tropas inimigas, qual é o estilo de liderança do outro general, etc., para ter mais chances de sair vitorioso, informações sobre as condições reais de suas tropas, quais são os veículos e armamentos adequados para a geografia do local, etc. São fundamentais. Um empreendedor que vai abrir um novo negócio deve dominar o assunto e ter conhecimento sobre gestão. E quem quer mudar hábitos? Precisa ter conhecimento de quê? De si mesmo. Conhecer-se é um dos mais importantes passos para conseguir mudanças duradouras e sustentáveis na vida. Temos de identificar nossos pontos fortes, nossos pontos de desafios e nossos pontos cegos. Saber tudo sobre os hábitos não basta para conquistar seus objetivos. Você precisa ter todas as informações necessárias sobre o campo de batalha, que é você mesmo, suas tropas, sua vontade, suas crenças e habilidades, e seus inimigos, os maus hábitos, pontos de desafios e pontos cegos. Por isso, faça uma profunda análise sobre si mesmo. O que precisa melhorar? O que acha que tem de bom? Por que age de determinadas maneiras mesmo sem querer? Aprenda a se questionar. Com razão, criticamos ditadores por não serem transparentes e não aceitarem críticas ao seu governo, entre outras coisas horríveis. Só que de vez em quando somos ditadores de nós mesmos, temos medo de nos entender e nos reinventar. O autoconhecimento pode ser um grande aliado para alcançar objetivos, desde que as informações colhidas sejam utilizadas para empreender uma mudança de hábitos e que não se fique preso às armadilhas pelo caminho. Às vezes fazemos um esforço tão grande para entender o mundo externo, ligados na televisão, na internet, no celular, que deixamos de nos entender e não encontramos nossa essência. Não percorrer os labirintos da própria história é um grande problema para quem quer conquistar seus objetivos, pois é preciso fazer esse caminho, realizar um inventário dos pontos fortes e dos pontos de desafios. Não adianta se enganar, não adianta enganar o mundo, você não consegue fugir de si mesmo, embora muitos fiquem a vida toda tentando. Deve-se ter maturidade e começar a busca interior que vai possibilitar novas e grandes oportunidades. Com um mapa claro de si mesmo, você conseguirá estabelecer a melhor estratégia para vencer os obstáculos. Durante a jornada por autoconhecimento, você vai descobrir que tem um grande potencial dentro de si, além de outras informações incríveis que o auxiliarão a mudar suas autocrenças e libertar toda a sua capacidade. Os perigos do autoengano. É comum que as pessoas não acreditem em si e tenham tanta certeza de que não são capazes que isso acaba se concretizando. Essa situação pode acontecer por puro desconhecimento ou falta de confiança, mas a verdade é que todos têm a capacidade de realizar grandes feitos.
Também existem pessoas que se enganam achando que tudo é fácil, que podem fazer o que quiserem na hora em que quiserem, que estão sempre prontas, mas que não fazem o que afirmam que vão fazer. Elas estão certas quando dizem que podem, mas ou não acreditam nisso realmente ou têm dificuldade de partir para a prática e na primeira dificuldade adiam o projeto, alegando que estão muito ocupadas e vão ter de deixar para depois. Só que esse dia nunca chega, já que elas caem sucessivamente nas armadilhas dos seus hábitos. Descobrindo seus pontos fortes, pontos de desafios e pontos cegos. Todos nós temos pontos fortes, características boas e saudáveis, faça uma lista de suas qualidades, sendo absolutamente sincero. Já os pontos de desafios são aqueles que precisamos melhorar, anote-os também, porque será preciso enfrentá-los para atingir suas metas. Por exemplo, uma pessoa costuma adiar tudo, mas, quando de fato começa algo, é muito determinada. Essa determinação seria um ponto forte, e a procrastinação, um ponto de desafio. Saber isso será o ponto de apoio de sua jornada. Já os pontos cegos são um pouco mais complicados, porque se trata de qualidades e defeitos que não conseguimos enxergar em nós. Fique bem atento para não deixar que se tornem grandes problemas. Converse com 3 pessoas nas quais você confia plenamente, explique o que está fazendo e peça que elenquem seus pontos fortes e de desafios. Avise que isso é sério, para que elas não levem na brincadeira, e as deixe à vontade para falar. É muito importante que você reaja bem, escute tranquilamente, pondere, anote e não discuta ou rebata o que elas disserem. O que outra pessoa diz não se torna uma verdade absoluta, mas ajuda a clarear algumas qualidades e defeitos que não enxergamos em nós. Deixar pontos cegos pode atrapalhar não só sua mudança de hábitos, como também sua vida. 5. O sistema de autocrenças. O corpo humano tem um avançado sistema de defesa chamado sistema imunológico. Ele nos defende de bactérias e vírus e auxilia na recuperação de enfermidades, sendo fundamental para a sobrevivência. Qualquer doença que afete o próprio sistema imunológico é extremamente grave, pois a pessoa fica vulnerável e uma simples gripe pode ser fatal. Gosto de comparar o sistema imunológico ao que chamo de sistema de autocrenças, ou SAC, as crenças que temos sobre nós mesmos, que norteiam nossas ações e regem nossos sonhos. O SAC é uma espécie de sistema imunológico emocional, ou seja, nos dá a força para superar os fracassos e vencer os desafios. É ele que nos faz dar a volta por cima ou continuar buscando nossos sonhos. É ele que nos impulsiona diante de uma barreira ou nos leva a desistir nas primeiras dificuldades. É ele que nos possibilita ter resiliência ou nos deixa debilitados diante de uma pequena derrota. Não é incrível como algumas pessoas são tão fortes, que mesmo passando por dificuldades, conseguem permanecer lutando até chegar ao seu objetivo. Enquanto isso, muitas outras, com 1 ou 2 fracassos, simplesmente desistem ou continuam tentando só porque é isso que a sociedade espera, não porque creem de verdade que vão conseguir. Os hábitos ruins sabotam nosso saque e nos impedem de acreditar que é possível mudar. Ora, se prometemos a nós mesmos que vamos fazer diferente e não fazemos, que vamos mudar nossos hábitos para melhor e não mudamos porque não entendemos como eles funcionam, achamos que o problema somos nós, que não somos bons o suficiente. Essas crenças que aprisionam o sucesso são um tiro de canhão no saque. Ter um saque forte é a base para desenvolver as habilidades necessárias para mudar hábitos. Já que estamos falando em crenças, é preciso entender o que é acreditar. Não é dizer que acredita da boca para fora, e sim trabalhar duro por um objetivo, esforçar-se, pagar o preço, levantar depois de um fracasso e seguir em frente. Com um saque forte, podemos conseguir reviravoltas fabulosas na vida. Com um saque fraco, qualquer problema nos coloca de joelhos e aos poucos vamos perdendo nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. A esperança vai desaparecendo e dando lugar ao medo do fracasso, da rejeição social e etc., que nos paralisa. Deixamos de acreditar até que somos capazes de realizar atividades banais. Veja o exemplo de Maurício. Ele se queixava o tempo todo do emprego, andava insatisfeito com o casamento e era sedentário ao extremo, não conseguindo subir um lance de escadas sequer sem ficar muito cansado nem manter uma boa vida sexual. Não conseguia entender por que não tinha sucesso nas mudanças que tentava. Prometeu à sua esposa e aos filhos que seria mais calmo, que cuidaria da saúde e que aproveitaria mais a vida, mas não conseguia tirar os planos do papel, e cada tentativa frustrada parecia comprovar o que achava de si próprio: não sou capaz, isso é para quem tem força de vontade. Deparamos diariamente com situações como a de Maurício, seja em nossa vida, seja na de amigos e familiares, e a força dos hábitos está presente em muitos desses problemas. Por bastante tempo fiquei preso a um círculo vicioso e tive um saque frágil.
Não acreditava em mim para quase nada e toda vez que tentava fazer algo e dava errado só servia para confirmar aquilo que eu já achava. Eu me peguei pensando como Maurício diversas vezes. No início da formação de um hábito ruim, curtimos o prazer imediato e deixamos para depois o que deve ser feito. Sempre dizemos que na hora em que quisermos paramos, mas, quando olhamos para nós mesmos e vemos como as coisas estão, pensamos que passamos tanto do limite que não somos capazes de voltar, de operar uma mudança significativa. Por isso, costumo pedir às pessoas que imaginem a seguinte situação: você está tomando banho de mar bem perto da praia e começa a nadar para a parte mais funda. De repente, quando você olha, está tão longe que se desespera. Meu Deus, por que eu fiz isso? Estou longe demais, não vou conseguir voltar. Você está cansado e com câimbras, sem saber como voltar. Meu mar era a gordura, e a distância até a praia eram os 55 quilos que precisava emagrecer. Se você ainda está perto da sua praia, volte para ela. Se está longe, acredite que pode chegar lá. O que quer encontrar nela? Um corpo saudável. Sucesso profissional. Bons relacionamentos. Sobriedade. Uma vida sem cigarros. Dinheiro. Então comece a nadar logo e pense apenas na próxima abraçada, e na próxima, e assim por diante. Se olhar para toda a distância que tem pela frente, a disciplina vai embora, porque você não acredita que pode cumprir todo o percurso. Pensar em pequenas etapas torna mais fácil chegar a seu objetivo. É possível desenvolver e fortalecer o saque fazendo exercícios mentais. Com as ferramentas certas, pessoas que não acreditavam passam a acreditar, pessoas que não conseguiam fazer coisas banais realizam grandes feitos. O primeiro passo na jornada da mudança de hábitos é convencer-se de que se é capaz. O verbo acreditar deve vir sempre acompanhado de esforçar-se, superar, treinar, ousar, fracassar, tentar, 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 tentar. A crença real de que você pode atingir seus objetivos serve de combustível para desenvolver características fundamentais para quem quer mudar hábitos, como disciplina e foco. Temos uma variedade de autocrenças para cada área da nossa vida. Conheço pessoas muito bem-sucedidas nos negócios, que acreditam no seu poder de ganhar dinheiro, mas são incapazes de crer que podem emagrecer, parar de fumar ou beber. E o contrário também é verdade. Por isso, é preciso conhecer-se profundamente para saber quais são as crenças relacionadas aos seus hábitos. Todo ser humano, seja o presidente dos Estados Unidos, seja um morador de rua, tem um saque. O que muda é o conteúdo dele. Olhamos para pessoas que realizaram feitos notáveis e dizemos, como são confiantes. Que capacidade de liderança. Achamos que possuem poderes quase sobrenaturais. Balela. Todos têm medos, frustrações e colecionam fracassos. Pessoas bem-sucedidas constroem o alicerce das suas vitórias nas suas derrotas. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos e um dos mais importantes. Nascido em uma família humilde do interior, teve vida difícil, perdeu a mãe na infância, todos os negócios que montou foram à falência e saiu derrotado em todas as outras eleições antes de ganhar a presidencial. Quando assumiu o governo, precisou enfrentar uma guerra civil. Lincoln tinha tudo para desistir dos seus sonhos. Poderia muito bem ficar reclamando e não realizar nada. Seria um fracassado e hoje não estaríamos aqui falando dele. No entanto, continuou acreditando em si mesmo quando era motivo de piada. Avançando no tempo, imagine o baque que um garoto de 12 anos que sonhava em ser jogador profissional de basquete teve quando lhe disseram que não era bom o suficiente para fazer parte do time da escola. Ele foi para casa. Tinha duas opções, desistir ou treinar mais para ser melhor. Michael Jordan escolheu a segunda e algum tempo depois se tornaria o melhor jogador de basquete da história, 6 vezes campeão da NBA. Se ele tivesse desistido, nunca saberíamos aonde poderia chegar. Diferentes tipos de autocrenças. Existem 3 tipos de autocrenças: limitantes, neutras e estimulantes. As primeiras são terríveis, elas nos impedem de realizar nossos sonhos e mudar nosso padrão comportamental, fazem com que achemos que somos incapazes e que os outros são melhores do que nós. As segundas, as neutras, não ajudam nem atrapalham. Já as estimulantes podem ser usadas em nosso benefício. São capazes de nos auxiliar nos momentos de dor, angústia e dificuldade. São elas que nos empurram para a frente e nos fazem acreditar em nós mesmos. São elas que nos erguem quando o mundo vira as costas para nós e fornecem a energia e a força necessárias para a mudança de hábitos que estamos prestes a fazer. Mas muito cuidado, todos temos os 3 tipos de crenças, então precisamos diminuir as limitantes e neutras e pôr no lugar delas crenças estimulantes. Tudo o que interpretamos passa por elas, que podem destruir sonhos ou achar soluções.
É como se antes de chegarmos a uma conclusão sobre determinado assunto ele passasse por um filtro, nossas crenças. Filtro resultado. Fracasso. Crença estimulante. Deu errado dessa vez, mas vou seguir em frente. Fracasso. Crença neutra. Deu errado. E agora? Fracasso. Crença limitante. Deu errado porque sou um fracassado. Vou desistir. Sucesso. Crença estimulante. Eu mereço, lutei por isso, vou seguir em frente. Sucesso. Crença neutra. Será que sigo em frente ou desisto? Sucesso. Crença limitante. Dei sorte dessa vez, é mais seguro desistir. Agora, faça você. Identifique 5 autocrenças estimulantes e 5 limitantes e as anote. Sua nova meta é eliminar as limitantes e fortalecer as outras. 6. Como são formadas as crenças? O poder das crenças sobre nós é tão grande que o efeito placebo até hoje causa espanto na ciência. A crença de que o comprimido vai surtir efeito faz com que, em alguns casos, ele de fato cause reações no organismo, mesmo que não haja nada nele. Nossas crenças são o ponto de partida para tudo o que queremos fazer na vida. Mas como elas são formadas? Porque algumas pessoas têm mais crenças estimulantes, e outras, mais crenças limitantes. Ambiente. Um dos mais importantes centros formadores das nossas crenças é o ambiente em que fomos criados e vivemos. Ele pode libertar e estimular atitudes nobres e dar as bases para grandes conquistas, além de fornecer as crenças necessárias para mudar a autoconfiança, a autoestima, o otimismo e a resiliência, ou pode ser um calvário repleto de exemplos de fracasso, pessimismo e conformismo. Desse tipo de ambiente emanam crenças que nos impedem de ter habilidades fundamentais para conquistar nossos objetivos. Se você cresceu e viveu em um ambiente saudável, é bem mais fácil ter crenças estimulantes, e o contrário também é verdade. Com isso, não quero dizer, por exemplo, que a condição financeira define o sucesso ou o fracasso. É possível e muito comum que ambientes de muita riqueza financeira sejam formadores de crenças limitantes e que ambientes de precariedade levem a crenças estimulantes. Viver em uma família ou comunidade com crenças estimulantes pode nos ajudar muito, mas não devemos ser deterministas. Nossas crenças não são formadas a partir de um único lugar ou de uma única pessoa. Mesmo os que nasceram e viveram em um ambiente de crenças limitadoras conseguem mudá-las utilizando os outros centros de formação de crenças. Se isso acontecer com você, busque outro centro e trabalhe pelas crenças estimulantes. Não espere que outros o façam por você. Acontecimentos. Os acontecimentos na nossa vida são formuladores de autocrenças. Alguns podem parecer pequenos para a sociedade, mas não são para você, e fornecem as bases para conquistas maiores. O mais importante é utilizar as vitórias do dia a dia para fortalecer sua confiança em si mesmo e tomar cuidado com os pequenos deslizes que têm o efeito contrário. Sempre que se deparar com uma situação que remete a uma autocrença limitante, combata-a. A superação de um medo é um excelente exemplo. Muitas pessoas têm medo de barata. Só de imaginarem aquele bicho se aproximando já vai lhes dando pavor. Se você é uma dessas pessoas, talvez tenha até feito careta. Você pode pensar, não tenho medo, tenho nojo. É diferente. No entanto, é bem provável que você tenha os dois sentimentos. Por isso, da próxima vez que vir uma barata, enfrente-a. Olhe para ela e diga, venha, estou pronto. E faça o que tem de ser feito. Você acha que isso é bobagem? Pois não é. A grande vitória não é matar a barata, e sim vencer um medo, formular uma nova crença de que você é capaz de fazer uma coisa que não acreditava ser. Você pode fazer isso em outras áreas da sua vida, o que lhe dará as bases para novas vitórias. Em seus treinamentos, Anthony Robbins, um dos maiores especialistas em coaching do mundo, faz as pessoas passarem por um caminho de brasas pelo mesmo motivo. Um acontecimento que trouxe novas crenças sobre mim mesmo foi conseguir entrar no time de basquete no ensino médio. Eu vinha de um verdadeiro calvário social no colégio, então pensei, não sou tão imprestável assim. Se eu fiz isso, posso fazer outras coisas. Uma delas era ser presidente do Grêmio da escola, o que consegui depois de um tempo. E se podia ser presidente do Grêmio, conseguiria fazer outras coisas também. Lógico que houve um processo até que essas conquistas acontecessem, mas acreditar é o primeiro passo na busca do sucesso. Não me tornei nem me tornarei o próximo Michael Jordan, mas entrar para o time de basquete me mostrou que eu era capaz. Eu tinha começado a vencer a mais difícil de todas as batalhas, a batalha contra mim mesmo, contra os limites que eu me colocava. Esses limites estão em várias ações do nosso dia a dia, mas às vezes nem nos damos conta deles.
Dizemos não é para mim, não consigo emagrecer, não consigo ganhar dinheiro, não consigo largar o cigarro, não consigo ser mais calmo, e daí por diante. Pare de dizer que não consegue, quando o desafio for grande, diga para si mesmo que vai se esforçar, que está se preparando, que vai tentar até conseguir. É a postura correta de quem quer mudar hábitos. Conhecimento é um dos mais potentes criadores de autocrenças e pode mudar ativamente quem você é. O conhecimento é libertador, mas precisamos nos dedicar a ele. Mesmo uma pessoa que veio de um ambiente formador de crenças limitantes e que convive com gente que rouba sua autoconfiança pode passar a ter crenças estimulantes e conseguir realizar seus objetivos, ser segura, confiante e inspiradora com o conhecimento. Ele tem o poder de substituir suas crenças e mudar sua vida. Algumas pessoas se veem em situações em que tudo parece contra elas, a família não ajuda, falta dinheiro, a comunidade é extremamente violenta e etc. Entretanto, com o conhecimento, venceram na vida. Por mais difícil que pareça, saiba que o jogo está só começando, e o conhecimento contido neste livro lhe servirá de ferramenta para conseguir grandes realizações. O conhecimento deve servir a um propósito. Acumular informações aleatoriamente não adianta, você tem de usá-las e aproveitar as oportunidades, sendo um agente transformador na sua vida, na das pessoas que você ama, e se possível, na da sua comunidade. É importante ressaltar que quando falo em conhecimento, não me refiro apenas às disciplinas tradicionais, mas ao desenvolvimento humano. Além de consumir livros e revistas, ver filmes e assistir a palestras, precisamos reformular nosso sistema educacional, que muitas vezes forma pessoas inseguras e cheias de crenças limitantes, em vez de confiantes, corajosas, ousadas e criativas. Precisamos repensar e buscar soluções para criar a educação do século XXI, porque ainda estamos no século passado nessa área. Relacionamentos. As pessoas a quem damos importância são as maiores colaboradoras na formação das nossas crenças, tanto as estimulantes como as limitantes. Por isso, é fundamental sermos pais, amigos, cônjuges e colegas de trabalho que ajudem a formar crenças estimulantes nas pessoas com que convivemos. Além de as auxiliarmos, também estaremos nos auxiliando, afinal, conviver com quem nos inspira e nos anima é ótimo, enquanto conviver com quem nos coloca para baixo e nos faz achar que não somos capazes é muito ruim. Não estou dizendo com isso que não podemos apontar defeitos a serem corrigidos, claro. Você conhece pessoas que são verdadeiras formadoras de crenças limitantes, que só colocam os outros para baixo. É preciso tomar cuidado com elas, porque são verdadeiros destruidores da autoconfiança e da autoestima. Não seja assim nem deixe que tratem você assim. As mesmas palavras podem ser cruéis ou vir embaladas em carinho. Vamos ver um exemplo. A mulher diz para o marido: "Amor, quero fazer um curso." Ele responde, olhando para a TV: "Para quê?" "Para largar no meio de novo. Você não consegue nem terminar de ler um livro." Situações como essa se repetem não apenas com casais, mas com filhos e amigos. No próximo capítulo, apresento padrões de comunicação que auxiliarão você na construção de crenças que estimulem e não limitem as pessoas. Nossos relacionamentos no ambiente de trabalho, principalmente com superiores, também são importantes para a formação de crenças. Um líder formador de crenças limitantes é ineficiente. Lógico que um chefe deve cobrar metas, exigir resultados, mas, se fizer isso de maneira que ajude a criar crenças estimulantes, terá colaboradores muito mais comprometidos e produtivos. Experiência. Já ter feito algo é a melhor forma de acreditar que se pode fazer de novo. Ter tentado e ainda não ter conseguido tem o efeito contrário. Resultados passados ruins geram crenças limitantes que precisam ser modificadas. Eles precisam ter um novo significado, ser vistos como aprendizado. Hábitos. Hábitos também são formadores de crenças, e se não aprendermos a sair de sua área de influência, não conseguiremos entender por que fazemos o que fazemos. Se forem hábitos ruins, vamos deixando de acreditar em nós mesmos. Por isso, precisamos de um saque forte para desenvolver as habilidades pessoais necessárias. Hábitos bons constroem crenças estimulantes, hábitos ruins constroem crenças limitantes. 7. Como mudar as autocrenças. A técnica DCD. O médico e pesquisador Augusto Cury desenvolveu ao longo de sua carreira como psiquiatra a teoria da inteligência multifocal, que estuda a formação de pensamentos e fornece valiosas informações para o desenvolvimento das competências emocionais necessárias para alcançar sucesso na mudança de hábitos. Uma técnica extremamente eficiente é a DCD, duvide, critique e determine. Ela deve ser utilizada toda vez que você pensar em uma crença limitante, como "eu não sou capaz, não vai dar certo, é melhor desistir." É preciso agir nos primeiros 10 segundos em que a crença estiver na sua mente.
O ponto de partida para entender o funcionamento dessa técnica é simples: as autocrenças são falsas e você as torna verdadeiras. Observe que são pensamentos, então não são reais, mas virtuais, você é que os transforma em realidade. Quando uma crença aparecer na sua mente, você tem o poder de rejeitá-la ou aceitá-la. Por isso, em vez de concretizar as crenças limitantes, busque as estimulantes. A ação deve ser acompanhada da emoção, quanto mais, melhor. Assim, você pode revolucionar seu saque. Mas como? Vejamos alguns exemplos. Crença limitante: não consigo mudar meus hábitos. Duvide: será que não consigo mesmo mudar meus hábitos? Por quê? Quem disse isso? Critique: isso é bobagem. Não preciso aceitar essa crença como verdadeira. Determine: vou conseguir mudar meus hábitos. Ninguém nem nada vai me impedir. Estou pronto para mudar. Crença limitante: não consigo emagrecer. Duvide: quem disse? Por que não? Critique: isso é bobagem e me atrapalha. Não vou aceitar como verdade. Determine: sou capaz de emagrecer. Tenho força de vontade e estou pronto para os desafios. Crença limitante: não consigo prosperar. Duvide: por quê? Quem disse? Não acredito nisso. Critique: não acredito que pensei em uma bobagem dessas. Determine: tenho capacidade e disciplina de sobra para ganhar mais dinheiro. Agora faça você. Elenque suas crenças limitantes e use a técnica DCD com elas. Mude sua comunicação. Saber se comunicar faz a diferença. Aqueles que falam e ouvem bem são mais cativantes e diferenciados. Uma das melhores formas de mudarmos nossas crenças e ajudarmos outras pessoas a fazer o mesmo é nos comunicarmos de modo positivo. Para isso, não podemos esquecer que a comunicação não ocorre apenas pela voz, a expressão, o olhar, a postura, a entonação, tudo isso faz parte desse ato. Imagine que você conta a um colega de trabalho que recebeu uma promoção e ele diz: que legal, estou muito feliz por você, mas seu rosto não nega que não gostou da notícia. Voltando às palavras, muitas pessoas utilizam termos negativos nas suas conversas internas, tratando a si mesmas de maneira rude. Isso só fortalece as crenças limitantes. Portanto, ouse mudar, deixe de ser um espectador passivo e estabeleça um padrão mais eficiente. Troque a "é muito difícil" por "estou pronto para o desafio". Esse jeito de falar consigo mesmo faz toda a diferença, como mostram os exemplos a seguir. Maneira negativa: é muito difícil, não vou conseguir. Sou a pessoa mais azarada do mundo. Maneira positiva: vou superar os desafios e conseguir. Quanto mais me dedico, mais sorte tenho. Uma importante forma de mudar as crenças das pessoas que convivem conosco é com nossas respostas. Imagine que o filho conte para o pai que tirou nota 8 em uma prova e está muito contente. Existem 4 tipos de resposta padrão: a passiva destrutiva, a passiva construtiva, a ativa destrutiva e a ativa construtiva. Resposta passiva destrutiva. Verbal: você arrumou sua cama hoje de manhã. Não verbal: não faz contato visual. Dá as costas e vai embora. Resposta passiva construtiva. Verbal: que boa notícia. Não verbal: rosto impassível. Resposta ativa destrutiva. Verbal: só 8. Sua obrigação é tirar sempre 10. Você não faz nada além de estudar. Não verbal: rosto fechado, testa franzida. Resposta ativa construtiva. Verbal: que ótimo. Parabéns. Como foi a prova? Não verbal: olhos nos olhos, sorriso sincero no rosto. Agora imagine um segundo caso, em que o filho chega com uma nota baixa e está apreensivo. É lógico que ele precisa melhorar, porém a forma como isso é dito pode ajudá-lo a ter mais confiança e se preparar melhor não só para a escola, como também para a vida. De outro lado, pode até fazer com que se torne um bom aluno, mas cheio de crenças limitantes, inseguro e pouco confiante. Resposta passiva destrutiva. Verbal: não sei o que faço com você. Não verbal: não faz contato visual. Dá as costas e vai embora. Resposta passiva construtiva. Verbal: que nota ruim, filho. Não verbal: rosto impassível. Resposta ativa destrutiva. Verbal: você é muito burro. Como pode só estudar e ir mal? Na sua idade eu já trabalhava e só tirava nota boa. Não verbal: rosto fechado, testa franzida. Resposta ativa construtiva. Verbal: o que aconteceu? Você precisa estudar mais, levar a escola a sério. Não verbal: olhos nos olhos, postura firme, mas acolhedora. Imagine um terceiro caso, em que a mulher conta para o marido que conseguiu uma promoção. Resposta passiva destrutiva. Verbal: passou no mercado na volta.
Não verbal, não faz contato visual. Dá as costas e vai embora. Resposta passiva construtiva. Verbal, que boa notícia. Não verbal, rosto impassível. Resposta ativa destrutiva. Verbal, será que você vai dar conta? Vai ser muito mais cobrada. Não verbal, rosto fechado, testa franzida. Resposta ativa construtiva. Verbal, que notícia maravilhosa. Você merece. Não verbal, alegria, olhos nos olhos, sorriso sincero no rosto. Atente para o fato de que só respostas ativas construtivas formam crenças estimulantes. As passivas construtivas formam crenças neutras e tanto as passivas destrutivas como as ativas destrutivas formam crenças limitantes. Ajuste seu padrão para usar sempre as primeiras no seu dia a dia. Você pode se tornar um vendedor de sonhos e inspirar muitas pessoas a superar seus limites. Mesmo quando alguém decepcionar você, respostas positivas são a melhor ferramenta para chegar a um resultado diferente. Elas ajudam a autoconfiança e geram mais compromisso da outra pessoa. Doar sua atenção, incentivar e ser um verdadeiro parceiro faz a diferença na jornada pela mudança de hábitos. Se possível, converse com seus familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos sobre esses padrões de resposta e tente implementar a ativa construtiva nos seus círculos sociais. É incrível como as relações melhoram, pais se aproximam de filhos, cônjuges voltam a se admirar e ter carinho um pelo outro. No início, pode ser um pouco trabalhoso, mas com o tempo seu cérebro vai transformar isso em um hábito. Faça um teste agora. Pense em exemplos de respostas de todas as modalidades, levando em conta especialmente as ativas construtivas. É natural do ser humano prestar mais atenção aos fatos desagradáveis do que aos bons. Todos os dias somos bombardeados com notícias ruins pela mídia, e para onde olhamos vemos um retrato cruel da vida humana. Certa vez, falei sobre isso com um amigo jornalista. Ele me disse que notícias ruins chamavam a atenção e mantinham as pessoas conectadas, arrematando: imagine a notícia, 200 passageiros embarcaram hoje em Londres para Nova York, chegaram bem e foram cuidar dos seus afazeres. Isso não prende a atenção das pessoas, e um veículo de comunicação precisa de público para sobreviver. Fiquei reflexivo e triste, então comecei a perceber como o ser humano é excelente em achar defeitos, sem propor soluções. Se você quer desenvolver habilidades para mudar hábitos, aprenda com seus erros, mas também observe seus avanços, comemore quando der passos em direção aos seus objetivos. Isso fortalece a crença de que você é capaz. Observar sua evolução é fundamental para mudar hábitos. Por isso, todos os dias anote 3 coisas que disse que ia fazer e realmente fez. Não importa o que, não precisa ser nada grandioso. Pode ser algo como tomar banho, levar os filhos à escola, escovar os dentes. Depois passe a anotar realizações mais complexas, como passar um dia sem sair da dieta, sem fumar, sem beber, sem fazer compras, sem brigar, sem ter um pico de estresse. Isso vai ajudá-lo a fortalecer a crença de que você é capaz de cumprir o que se propõe. É muito ruim quando se perde a credibilidade com os outros, mas pior é perder a credibilidade consigo mesmo. Esse exercício vai auxiliá-lo na transformação da sua visão e liberar uma nova linha de crédito com juros baixos no banco da emoção. 8 armadilhas da mudança de hábitos. Como toda jornada, a da mudança de hábitos também tem suas armadilhas. E a melhor forma de escapar de armadilhas é saber quais são e onde estão. Mito do potencial. As jornadas em busca de melhorias são a força motora que empurra o ser humano para a frente, fazendo-o cruzar os céus em aviões modernos, curar doentes, comunicar-se com uma pessoa do outro lado do mundo com apenas um toque em uma tela, explorar o universo com sondas que viajam milhões de quilômetros pela imensidão espacial, desvendar a nanotecnologia e decifrar o DNA. Por trás dessas transformações há uma legião de sonhadores e desbravadores, homens e mulheres que deram seu melhor para alargar a fronteira da vida e buscar desenvolvimento para a espécie humana. Esse processo não é fácil nem rápido, mas sem os hábitos essas pessoas não teriam como usar seu pleno potencial para engrandecer a humanidade. Infelizmente, a esmagadora maioria da nossa espécie fica presa no que chamo de equação do fracasso, potencial mais procrastinação igual fracasso. Na escola nos ensinam a decorar informações e não a desenvolver nossas competências pessoais e emocionais. O poder das autocrenças não é mencionado, e não somos formados para sonhar grande, tampouco para inovar. As limitações são impostas a crianças e jovens antes mesmo que tenham autonomia. Eu chamo de mito do potencial o sentimento recorrente de que se pode fazer algo, mas na prática nunca se faz. Você deve conhecer alguém que diz o tempo todo na hora em que eu quiser eu faço e nunca faz nada, ou então pessoas muito inteligentes que não conseguem se acertar na vida ou não terminam o que começam.
O potencial é fundamental, porém só ele não basta. É como se você tivesse uma Ferrari sem combustível. O potencial está em todos nós, mas precisa ser desenvolvido. Muitas das pessoas que não usam seu potencial são procrastinadoras. Vão começar amanhã, na semana que vem, no próximo ano, depois do carnaval. Há sempre uma desculpa para justificar o atraso na mudança de hábito. Quando eu me aposentar, eu começo a cuidar da saúde. Quando eu casar, paro de fumar. Quando me separar, começo a fazer exercícios. Quando conseguir passar em um concurso, paro de beber. Quando for rico, vou me organizar. Quando voltar das férias, eu emagreço. Quando namorar, vou ser mais calmo. Quando quiser, posso empreender e etc. Essas pessoas passam a vida toda acreditando nas mentiras que inventam para si mesmas, e a conta vai ficando cada vez mais cara. Por isso, liberte seu potencial e pare de adiar a mudança que quer para a sua vida. Quantas dietas você começou e deixou para lá? Quantas boas ideias teve nos últimos anos e abandonou? Responda com sinceridade, você vive a vida que sonhou. A dureza do dia a dia costuma nos empurrar para longe dos nossos sonhos, mas não podemos desistir deles, porque vale a pena lutar por aquilo em que acreditamos. O líder religioso Miles Monroe contou que uma vez lhe perguntaram onde estavam os maiores tesouros da terra. Nos cemitérios, ele respondeu. Ao ver o espanto das pessoas, ele explicou que os maiores tesouros da terra não estão nas jazidas de petróleo, nas minas de diamantes ou nos bancos, e sim nos cemitérios, onde estão enterradas pessoas que passaram a vida toda sem desenvolver seu potencial, dizendo que iam fazer algo e não fizeram. Se tivessem partido para a ação, poderiam ter encontrado a cura para o câncer, revolucionado a tecnologia, inventado novas vacinas e etc. Profissionais que poderiam ser brilhantes se tornam medíocres, professores fantásticos são reprimidos, vendedores capazes de bater recordes perdem o emprego, esportistas incríveis abandonam a disputa. Pessoas com potencial desistem de si, e levam seus sonhos para o túmulo, transformando-os em tesouros que a humanidade jamais conhecerá. Você pode mudar o mundo, nem que seja apenas o seu ou o dos que você ama, mas a vida é curta e o tempo é impiedoso. Não deixe para depois o que precisa começar a ser feito hoje. Durante muito tempo fui especialista em procrastinar. Sempre sonhei em escrever um livro, e depois que emagreci e comecei a estudar mudanças de hábitos, já sabia qual seria o tema. Minha pesquisa já havia acabado e nada de começar. Então me dei conta de que estava preso à equação do fracasso. Romper o cárcere no início foi difícil, mas logo as páginas foram surgindo uma atrás da outra, e hoje meu sonho foi realizado. É preciso ter em mente, que às vezes, estamos presos à equação apenas em algumas áreas da nossa vida. Pessoas de muito sucesso financeiro podem muito bem cair na equação do fracasso no que se refere à dependência química, por exemplo. O importante é buscar sempre chegar a outra equação, desenvolvimento do potencial mais ação igual sucesso. Pessimismo e otimismo infantil. Os pessimistas partem do pressuposto de que tudo vai dar errado independentemente das ações que empreendam para conquistar seus objetivos. Gritam para si, e para o mundo as dificuldades da vida, são cheios de certeza. Têm tanta segurança do insucesso que acham melhor nem começar. Otimistas infantis, de outro lado, partem do pressuposto de que tudo vai dar certo independentemente das ações que empreendam para conquistar seus objetivos. Têm tanta certeza disso que relaxam, ficam displicentes e se tornam algozes de si mesmos. É fundamental ser otimista. Acreditar que algo dará certo vai auxiliar você e motivá-lo a começar. Porém é preciso fazer sua parte, preparar-se, definir metas claras, ter um plano e fazê-lo funcionar. Tanto o pessimista como o otimista infantil correm grande risco de fracassar. Coitadismo. O coitadismo acomete bilhões de pessoas, que têm compaixão demais de si mesmas, sentindo uma pena perigosa e paralisante. São sempre vítimas, culpando tudo e todos por seus problemas. Estão presas à crença de que são muito azaradas e a vida é injusta. Pessoas assim vivem propagandeando suas crenças negativas. Adoram uma plateia para seu show de lamentos, e a família, os amigos e os colegas de trabalho são seu público preferido. Com isso, chamam a atenção e ganham migalhas de prazer com a solidariedade alheia. Muitas vezes, coitadistas têm sucesso em algumas áreas da vida, por isso sua condição não é notada. São aqueles que trabalham muito e dizem: "Ah, estou obeso porque minha vida é corrida. Trabalho demais. Chego em casa tarde, não tenho tempo para nada." Outros se tornam verdadeiros mártires quando alguém que os ama sugere a mudança de um hábito. "Eu já me sacrifico bastante pela família", não podem reclamar e assim eles seguem em uma rotina perigosa. Conformismo. Os conformistas são aqueles que sempre se acomodam com sua situação.
Com frequência pensam sou assim e sempre tem uma justificativa na ponta da língua, não posso por causa dos meus filhos, não dá tempo, meus pais não deixam e etc., vivendo à margem dos seus sonhos. Às vezes, acham que isso é uma qualidade, porque aparentam estar bem, mas a chama dos sonhos e da esperança que possibilita mudanças de hábitos se apagou, e eles passam a vida sem coragem de ousar, presos às suas crenças limitantes. O conformismo cala pessoas fascinantes, e os conformistas